Amém. O nome precioso de Jesus. Glórias a Deus, porque o nosso Deus tem um nome que está acima de todo nome. Não há nada acima dele, não há nada mais poderoso do que ele. É com a autoridade que ele conferiu a nós que nós podemos crer nos milagres, crer nas curas, crer na salvação das nossas necessidades. Quando nós estamos aflitos, o Senhor é a nossa cura. Quando nós estamos doentes, o Senhor é a nossa cura. Quando estamos perdidos, o Senhor nos encontra e nos dá direção. Amém por isso.
Amém. Vamos cantar agora uma oração que está descrita na Bíblia, feita por este homem chamado Jabes. Jabes foi um nome escolhido pelo pai ou pela mãe desta criança, pela mãe, né? O nome Jabes significa aquele que me causa muitas dores. Que nome bacana, né, para você receber da sua mãe. E este homem, ele sofria. E em um certo momento ele orou ao Senhor e pediu: Senhor, eu não tenho nada de especial, eu não tenho nenhuma relevância, mas o Senhor é poderoso, que o Senhor possa ampliar os meus territórios, abençoar a minha vida. E Deus o tornou mais ilustre do que todos os seus irmãos, é isso que está descrito na Bíblia. Com uma oração humilde, reconhecendo a sua condição e reconhecendo a condição de Deus, que é todo-poderoso, para realizar uma boa obra, para nos salvar, para nos dar aquilo que precisamos e dar além daquilo que precisamos para a obra dele. Com essas histórias desses homens de fé, nós podemos sempre ter a memória diante de Deus. Mas, Senhor, será que o Senhor me abençoaria com esse propósito? Será que o Senhor me daria cura conforme aquele personagem? O Senhor me daria direcionamento conforme aquele outro personagem? O Senhor guiou o povo de Israel durante 40 anos no deserto. O Senhor não pode me dar a direção? O Senhor concedeu bênçãos a Jabes. O Senhor pode conceder a mim também? O Senhor curou homens e mulheres na Bíblia toda. O Senhor pode me curar? O Senhor pode curar o meu filho? O Senhor pode curar aquele meu ente querido? Nós temos essas histórias mostrando a fé de homens que se ajoelharam e foram diante de Deus pedir. Nós podemos fazer isso. Nós temos hoje uma vantagem de termos livre acesso ao Santo dos Santos, porque o Senhor mora em nós. Nós temos livre acesso a Ele.
Esconda-me do mal.
Pai de amor, nós estamos diante de Ti nessa noite, Pai, te entregando este culto, Senhor, te entregando tudo que nós temos, Pai, todas as nossas aflições, todas as nossas angústias, Pai, os nossos pedidos, as nossas queixas, Senhor, que não sejam queixas de murmuração, Senhor, mas que sejam pedidos e necessidades reais, Pai, que sejam vistas por Ti, Senhor, que os Teus olhos possam se compadecer da nossa necessidade, Pai, se compadecer das nossas expectativas, Senhor, que as nossas expectativas estejam alinhadas, Pai, com o Teu propósito, Deus, que não seja maior nem menor, Senhor, mas conforme a Tua vontade, conforme o Teu desejo no nosso coração, Senhor, que nós possamos buscar, Senhor, nessa semana que se inicia, buscar o Senhor com mais força, com mais temor, Senhor, melhor, lendo, orando, conversando contigo, Senhor, tendo relacionamento com o Senhor, Pai, porque o Senhor cuida de nós, não como um servo cuida dos seus empregados, como um senhor cuida dos seus empregados, dos seus servos, mas como Pai, que vê a necessidade, que corrige quando necessário, mas que olha com olhos de amor e nos ajuda, e nos dá a saída, a escapatória, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bondoso conosco e nos adotou como filhos e somos parte da família de Deus. Amém, Pai. Amém por isso. Os irmãos podem se assentar. Rebeca, sou feliz. Dando nesse momento também a oportunidade para quem veio preparado para a entrega de dízimos e ofertas, poderá fazer nesse momento. Se paz
Boa noite aos irmãos que eu não tive a oportunidade ainda de cumprimentar. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. Convido os irmãos que abram as suas Bíblias em Gênesis 1. Dessa vez vai ficar facinho de encontrar o texto. Não vou pedir Amós nem Joel para ninguém hoje. Vamos fazer essa leitura diante do nosso Deus poderoso. Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Vamos para o 27, versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém. Bondoso Deus, que o Senhor nos ajude nesse momento a entender a Tua voz, a mensagem que o Senhor deseja que seja proclamada nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Esse texto me veio ao coração e é um texto que dá 8 tipos de arrepios diferentes, porque nós estamos lidando com um texto confessional, nós estamos lidando com um texto que afirma que a terra e todo o universo foi criado por um Deus poderoso, Criador, um ser inteligente, uma pessoa inteligente, uma pessoa que dá ordem às coisas. E esse texto ele é muito debatido porque tem cristãos que querem seguir por 2 caminhos diferentes, tem cristãos que querem ficar só no texto rígido, tem cristão que descarta esse texto, isso daqui é uma fábula, é um mito fundador, isso aqui não tem relevância como palavra de Deus, como ordem de Deus, como revelação de Deus. Então nós temos vários tipos de interpretações deste texto durante a história da igreja. E sim, é um texto, por vezes, complicado, mas creio eu que a profundidade desse texto está no fato de que Deus se revela aqui pela criação do homem, pela criação da natureza. Deus se revela pela criação dos mundos, Deus se revela pela criação do universo como um todo, e nós temos alguns indícios dessa revelação de Deus, indícios, provas, onde Deus se apresenta não como uma força, mas como um ser inteligente e um ser com quem nós temos relacionamento. No começo, no princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa. No segundo dia, ali no versículo, a partir do versículo 6, haja firmamento no meio das águas, e separação de águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, a separação entre as águas de baixo e as águas do firmamento. Assim Deus o fez. E chamou o firmamento os céus, e houve tarde e manhã o segundo dia. E o terceiro dia, Deus disse, a partir do versículo 9, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez.
e a porção seca se chamou terra. Deus chamou terra. E ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isto era bom. Nós temos como uma revelação aqui, nesse começo da criação, nós vemos um sentido de ordem. E como precisamos de ordem para tudo na nossa vida. Nós precisamos de organização, nós precisamos de planejamento, nós precisamos de fazer assim como Deus, colocar lá na planilha dele lá, o que isso mais isso vai dar aquilo, o que as minhas leis naturais, como que essa lei natural vai ser uma linguagem que pode ser determinada e pode ser feita, e podem ser descobertas moléculas, átomos, sistemas do corpo humano, sistema dos vegetais, biomas, fauna, flora. Tudo isso pode ser descoberto através de ordem, de um raciocínio, de uma lógica, de uma linguagem de Deus. Esses dias eu estava vendo, eu sou horrível em matemática, e eu descobri que o Pitágoras, um personagem da matemática e da filosofia que nós estudamos na escolinha, no ensino médio, e até hoje eu não aprendi direito, o Pitágoras, ele foi um grande matemático numa época onde ainda não existiam os algarismos arábicos. Aquele 1, o 2, o 3, aquilo não tinha sido inventado. O modelo romano lá do izinho, 3 is, o V, não existia. E ele conseguia fazer cálculos complexos, cálculos que fogem a minha, pelo menos, né? A minha capacidade de entender matematicamente ângulos, formas geométricas que estão anunciadas no espaço, anunciadas em tudo aquilo que nós estudamos. O Matheus pode me ajudar, que é um exímio químico, mas o carbono, o C4, a célula mais básica do carbono, ela é um formato chamado tetraedro. E ela tem ângulos e forças intramoleculares que fazem com que aquele tetraedro tenha uma forma única, específica, mensurável. Você tem lá um número do ângulo, você tem tudo certinho. E a matemática de Deus funciona dessa forma. E Deus deu ordem a essa forma. E Deus determinou que as leis funcionariam dessa forma, que as leis do universo funcionariam dessa forma. E Deus planejou tudo. E Ele fez com que houvesse luz, houvessem a claridade e a escuridão. E Deus pensou isso antes de que houvessem os fótons, as partículas de luz. Você já parou para pensar nisso? No primeiro dia, Deus criou luz e trevas. Mas Deus ainda não preencheu o que haveria nesse primeiro dia. No segundo dia, houve separação entre águas e águas. As águas de baixo e os céus, as águas de cima. Mas Deus ainda não povoou as águas de baixo e as águas de cima. No terceiro dia, Deus fez as águas se juntarem e formarem mares, rios e porção seca que são os continentes. Mas nada disso estava povoado ainda.
Nos primeiros 3 dias da criação, o Senhor fez ordem. Ele preparou um espaço. Ele preparou condições. Ele preparou condições muito específicas para assim ele poder concretizar a obra que ele estava planejando. No primeiro momento da criação, o Senhor criou as leis, criou as regras, criou meios para o qual a sua obra poderia existir. Este é um Deus que prepara, é um Deus que tem uma lógica em tudo aquilo que faz. Deus tem os seus comandos, as suas ordens, as suas ordenanças, e Ele é o Deus que prepara todo o caminho para que a sua boa obra possa florescer. Deus, Ele prepara, Ele endireita, Ele manda homens que preparam o caminho do Salvador. Deus é aquele que tem controle de tudo, que Ele consegue ter uma visão ampla do seu próprio plano e não nos desampara. Os planos de Deus são perfeitos e o planejamento de Deus é perfeito. Mas Deus, Ele não só criou leis e normas e o tetraedro e Ele encheu tudo aquilo que foi preparado. Então, o mesmo Deus que prepara é o Deus que cria. No 4º dia, Ele encheu esse espaço, essas leis que Ele tinha de luz, haja luz, mas apenas no 4º dia Ele criou o sol, a lua, as estrelas. Ele povoou, dando luzeiros para o dia e para a noite. Apenas no 5º dia, o Senhor criou a vida marinha, povoando as águas de baixo. Deus criou a vida nos ares, povoando os céus. E apenas no 5º dia o Senhor criou a vida terrestre, os animais que rastejavam, os animais que caminhavam. Todo tipo de animal foi criado até o dia 5. O povoamento dessa criação do 1º ao 3º dia do Senhor foi preenchido. E sabe, esse Deus criador e criativo, Ele fez todas as condições para que a vida pudesse surgir, mas sem Ele, nada do que foi feito se fez. Pela presença apenas do material morto, sem vida, não há como surgir vida. Apenas das condições ideais, nós não podemos torcer muito para que alguma coisa aconteça e algo surge aqui. E nós queremos fazer da nossa vida isso. Nós queremos nos preparar, viver em preparação. Não sei se vocês já se depararam, aqui nós temos bastante universitários. Eu sei que a Letícia ela se incomoda bastante com isso. Mas nós temos universitários aqui e quando nós estamos num grupo onde tem várias e várias pessoas que não fazem nada, mas criam grupos de WhatsApp, criam reuniões para marcar a segunda reunião, pessoas que
marcam de se encontrar para ver como que eles vão fazer a próxima reunião, o que vai ser abordado na próxima reunião. Vive de preparação em preparação. Isso é um exemplo bobo, pueril, mas a gente vive a vida de fé dessa forma também, muitas vezes. Nós ficamos sonhando e planejando que agora está caindo a temperatura e nós nos planejamos e pensamos, nossa, vamos levar comida a quem precisa, vamos levar um agasalho para quem precisa, vamos fazer acontecer e nada acontece. E nada acontece. E nós temos mega igrejas que têm todo o dinheiro possível arrecadado com campanhas de fé e de preparação, ensinando pessoas fiéis que a forma de se preparar é com dízimos e ofertas, e se prepare, se prepare, se prepare, se prepare, se prepare, e nada sai do lugar. E a igreja não move um músculo para contribuir, para ajudar, apenas enche o bolso daquele que é o rosto da congregação, o rosto da igreja. A gente brinca, né, Letícia, com a história de um pastor de uma mega igreja, que o pastor é milionário e que ele tem uma atrofia na mão, e ele prega e prega e prega com essa atrofia na mão, e todos os pastores da denominação dele pegaram esse costume, esse hábito, e todos pregam com a mão atrofiada, e não tem problema nenhum, mas é o hábito. É uma lavagem, é uma preparação, é algo que não move, que não faz diferença. É um evangelho que não transforma. É um evangelho que pensa apenas na planilha e faz cálculos e cálculos e cálculos. Precisamos de tal objetivo, mas não se mexe para que esse objetivo aconteça. Precisamos levar a mensagem do Senhor para todos os povos. E faz cálculos, e faz planos, e não sai do lugar. Deus, o próprio Deus, nos ensinou a não fazer isso. Ele planejou, Ele criou as condições e Ele executou o seu plano. Ele executou a sua criação. E Ele povoou tudo aquilo que Ele preparou. E no sexto dia, que é o clímax da criação, no sexto dia, nós temos o maior momento da criação. A partir do versículo 26, Deus fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. No sexto dia, Deus criou um ser diferente, algo precioso, alguém que organizaria, seria mordomos, servos, trabalhadores de Deus para cuidar dessa criação que Deus fez. Deus é aquele que prepara, Deus é aquele que cria, mas Deus é aquele que confia em nós. Confia a mim, confia a cada um de vocês, meus irmãos, a cuidar dessa vida, dessa abundante vida que o Senhor criou, do primeiro ao quinto dia, do primeiro ao sexto dia da criação. Porque além de cuidar da criação de Deus, sermos
mordomos das coisas que Deus criou, o Senhor nos chama também para servir uns aos outros. O Senhor nos chama Ele confia em nós, para que nós possamos fazer a boa obra do Senhor. E isso é chamado de mandato cultural, o mandato cultural de Deus. Deus viu aquele homem, aquela mulher, Adão e Eva, e falou, abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai e dominai sobre todos os peixes do mar, sobre as aves dos céus e todo animal que rasteja pela terra. Dominai. Usem de autoridade, da sua autoridade, para dominar e subjugar toda a terra. Mas isso não foi feito conforme os planos de Deus. Nós temos, como relato aqui no Gênesis, já no começo, como o homem se desviou do caminho do Senhor, como a mulher se desviou do caminho do Senhor, como a primeira família ficou em frangalhos, ficou destruída pela presença do pecado. Nós que fomos chamados para mordomos da criação, nós erramos em Adão. Assim começaram as disputas, assim começaram as brigas, assim aquilo que era para a gente administrar como sociedade, guiadas e fundamentadas na palavra de Deus, tendo contato diante de Deus na viração do dia, tendo todo o conselho, todo o conhecimento de Deus ao alcance, porque o Senhor falava face a face com o homem que Ele havia criado. Mas Adão caiu. A partir desse momento, não houve um dia sequer de paz na face da terra. Não teve um dia em que não houve uma violência doméstica, em que não houve uma violência verbal, que não houve uma violência contra Deus, que não houve uma violência com a natureza que estava ali para ser cuidada, porque o homem se desviou do caminho de Deus. E isso é a coisa mais grave que poderia acontecer com o homem, porque o homem sem Deus, ele tem todos os seus pensamentos e todas as suas inclinações da sua consciência e da sua inconsciência inclinados para o mal e para o pecado. E nós vamos diante de Deus com um coração orgulhoso, e nós vamos diante de Deus com um coração cheio de pecado, cheio de malícia, cheio de querer dominar, mas não dessa forma santa e correta que Deus nos deu, mas dominar pela força, dominar pela violência, dominar pelo uso da nossa inteligência para matar o próximo. Esse mordomo falhou, e nós falhamos todos os dias. Isso aplicado a nós buscamos passar a perna em alguém. Nós temos a inclinação do nosso coração, mesmo que não seja a nossa vontade, porque o nosso coração é regenerado, mas sempre fica aquela pulguinha. Por que o ímpio prospera mais do que eu? Por que as pessoas mentem para mim, para me enganar, e nada acontece? Por que todos os dias tem uma notícia nova
de algum político que está envolvido em algum esquema, e esse esquema é a maior movimentação de dinheiro da história, e nada acontece. E nós ficamos zangados com Deus e perguntamos por que isso acontece? Por que eu que te sirvo não consigo prosperar, não consigo ver a tua mão, Senhor, agindo? Por que eu estou passando necessidade? Por que eu tenho o meu coração reto diante do Senhor, mas o ímpio, ele sempre vence, e ele sempre consegue, e ele sempre escapa? Essa foi a dúvida de Asaf. Ele também se perguntou sobre isso. Por que os ímpios prosperam? E ele viu que os caminhos do ímpio os levariam à perdição. Que eles andavam em lugares altos e escorregadios e que eles iriam cair. Por que nós pregamos, nós nos perguntamos, por que nós pregamos a palavra e não saímos da palavra e tentamos preservar a palavra intacta do Senhor, conforme a sua escritura, conforme aquilo que Ele mandou, conforme aquilo que Ele planejou? Mas a igreja que prospera é uma igreja de teologia liberal, uma igreja com teologia da prosperidade, uma igreja com teologia falsa, enganadora. E o Senhor nos confiou agora também uma mordomia nesse mundo caído. Nós somos administradores da natureza que Deus criou, nós somos administradores dos dons que Deus nos deu, nós somos administradores da família que o Senhor nos deu, nós somos administradores da nossa função dentro da nossa igreja, porque o plano de Deus com a criação era uma sociedade pura, guiada no caminho do Senhor, guiada pelos caminhos do Senhor, tendo contato com Ele diariamente, tendo comunhão com o Senhor diariamente. E nós pedimos e nós viemos para a igreja, nós vamos para a igreja, muitas vezes pensando assim, eu vou confiar no Senhor, trabalhar para o Senhor, porque no dia em que eu morrer, quando vier a ressurreição, eu vou ressuscitar e voltar ao estado de não pecado de Adão. Será que isso funciona? Vamos pensar no seguinte, Adão foi um homem que era perfeito, não tinha pecado, não tinha os problemas que nós temos hoje, a forma que ele envelhecia era muito mais devagar, lhe foi prometida a árvore da vida, mas o estado de Adão na nossa vida não basta. E por quê? Porque Adão pecou. Adão teve a possibilidade de pecar e foi o que ele fez. Nós pensamos que o jardim do Éden era uma perfeição, que Adão era perfeito e que nós queremos ser como Adão. Mas o plano de Jesus, o plano de Deus não era esse. O plano de Deus com a criação era apontar para o seu Filho, Jesus Cristo, o Salvador da nossa vida. Jesus Cristo não era plano B. Jesus Cristo, Ele veio para nos redimir, porque a história foi contada, a história estava desenhada nos planos eternos de Deus. Mas o nosso anseio não era para ser parecidos com o Pai de todos, Pai Adão, o primeiro ser humano,
mas sim com Jesus Cristo. Nós não somos chamados para sermos dispenseiros ou mordomos da fé em Adão. Nós somos chamados para sermos mordomos da fé em Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. Quando a nossa condição humana, quando morrermos, formos ressuscitados, nós ansiamos no momento em que nós teremos um corpo como o de Jesus Cristo, glorificado, perfeito. Ele foi o sacrifício perfeito. Ele é a nossa referência como homem. Ele é a nossa referência de comunhão com Deus. Nós precisamos não voltar a ser como Adão, mas nos tornarmos como Jesus Cristo. Mudar a nossa mente. E termos a certeza de que a criação aponta para Jesus Cristo. E o Senhor, Ele fez uma coisa que eu vou aplicar, talvez os meus irmãos, o pai, o pastor, lembrem que uma vez por mês, todos nós éramos convidados para limpar o carro. Vocês lembram disso? Espero que não tenha nenhuma crítica. Éramos todos convidados para lavar o carro. E para lavar o carro nós temos, todo um cuidado. O carro é nosso. Vamos pegar o Marcos ali. O Marcos tem um carro. O carro ele tem que ficar bonito, porque qualquer risco, qualquer coisa, o preço despenca. Mesma coisa, eu acho que na época era a Zafira que a gente tinha. E o pai convidava a gente para ir ali embaixo, pegar os paninhos, pegar um pano velho lá, um pano de algodão, rasgar, dar um para cada, limpar o carro, e aquilo durava o dia inteiro. Era uma demora para fazer essa limpeza desse carro. Mas era o dia inteiro, e quatro ranhentos lá embaixo, correndo de um lado para o outro, com a mangueira, jogando um no outro, e fazendo tudo, menos limpar o carro. E demorava. E, com certeza, nosso pai, ele sabia que se ele pegasse o pano e limpasse o carro, 1 hora, 1 hora e meia, o carro estaria limpo, cheiroso, valorizado, em perfeito estado. Mas ele confiou a nós para termos uma responsabilidade de limpar o carro, mesmo que demore mais, mesmo com as nossas dificuldades e com as nossas imperfeições. Ele nos deu essa responsabilidade. O Senhor Deus enviou Jesus Cristo. E Jesus, ele pegou um monte de pescador, de pecador, para ficar com a mangueira lá, jogando um no outro, fazendo um monte de coisa errada, riscando o carro, riscando, atrapalhando, pegando a graxa que tem lá no pneu e passando no carro, e fazendo tudo errado, Mas pela graça de Jesus, nós somos convidados a participar da boa obra dele. Esse é o plano perfeito da salvação. A igreja é um bando de disfuncionais, de pessoas avarentas, cobiçosas, um bando de pessoas, de crianças que vão crescendo e vão aprendendo a cuidar melhor do carro, a cuidar melhor da igreja, a cuidar melhor do irmão, a cuidar melhor da natureza, a cuidar melhor da criação de Deus. Jesus confiou a esses homens, a essas crianças,
esse trabalho. E em Apocalipse 21, João descreve uma nova criação, uma nova terra, uma terra com perfeição, com corpos glorificados, com corpos que estavam diante do Senhor e seguindo a vontade do Senhor. E a boa notícia é que esse é o nosso destino, enquanto nós estamos em Cristo. Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, ataviada, enfeitada, adornada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. A morte lá já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. A primeira criação apontava para Jesus. Como deveríamos ser enquanto homens? Jesus era o homem perfeito e nós devemos nos assemelhar a Ele. Mas no novo céu e na nova terra onde Jesus está entronizado, aquele que está sentado no trono, eis que faço novas todas as coisas. Esse é o plano perfeito da salvação de Deus. Esse é o plano infalível do nosso Senhor, com os seus eleitos, com aquelas crianças que limpavam o carro, que cuidavam da igreja, de uma forma infantil, mas que se desenvolveram, criaram casca e ficaram cada dia mais parecidos com o Pai. Essa é a nova sociedade prometida por Deus, pelos escritos de João, o apóstolo amado. Somos todos amados de Deus, que nós possamos ter crescimento espiritual, crescimento verdadeiro, crescimento real, para que possamos desfrutar de todas essas coisas novas que há na salvação de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé. Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa mensagem. Nós te agradecemos porque o Senhor escolheu homens e mulheres, Senhor, cada um com os seus defeitos, com as suas falhas, Senhor. Mas o Senhor foi gracioso. O Senhor nos deu a revelação, Senhor, pela natureza, a revelação pela natureza humana, a revelação pela palavra, Senhor, e a revelação suprema, que é Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor é bondoso conosco, o Senhor tem paciência conosco, o Senhor nos ajuda a melhorar, a sermos cada dia mais parecidos com o seu Filho Jesus, a sermos cada vez mais parecidos com o próprio Deus. O Senhor nos tem em estima, em valor, e o Senhor entregou aquilo que tinha de mais precioso, Senhor, para que pudéssemos fazer parte dessa salvação, dessa criação nova. Obrigado porque o Senhor escolheu, Senhor, homens e mulheres, durante toda a história, Senhor, que estarão te louvando, Senhor, agradecendo eternamente pelas tuas
pelas tuas obras, Senhor. Aproveitando cada minuto com o Senhor, face a face. E nós todos olharemos para o trono e veremos: aquele é o meu Salvador. Santo, 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 para sempre é santo, Senhor. Obrigado pela salvação que há em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro, agradeço e peço, Senhor, por essa igreja, que o Senhor torne os corações, Senhor, dos vizinhos, das demais pessoas, Senhor, para que venham e possam apreciar, Senhor, da Tua graça e do Teu amor, Pai. Porque precisam conhecer mais de Ti, Senhor. Precisam ter mais contato com a palavra. Precisam reconhecer o sotaque de Jesus Cristo, a forma carinhosa que Jesus Cristo fala com ela. Tudo isso para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Por isso eu oro. Amém. Amém. Podemos assentar? Convido o grupo de louvor.
Convido o pastor Ismael. Muito feliz hoje com a palavra, com a edificação que nós recebemos do Senhor. E de praxe, no final, né, nós estaremos perpetrando a bênção apostólica, mas antes, lembrando os irmãos sobre quarta-feira, culto de oração, às 19 horas. É muito importante o culto de oração. Nós já temos visto a mão de Deus agindo de tantas maneiras, né? Um testemunho é uma oração que fizemos por uma moça que contraiu meningite bacteriana. E essa meningite bacteriana, a moça foi curada, sem sequelas. Os irmãos sabem o que é meningite, né? Que é a inflamação de toda aquela membrana ou aquela parte que protege o cérebro. E normalmente ou mata ou deixa com sequelas, as mais complicadas. E curada aquela moça, ela hoje busca o Senhor e serve ao Senhor. Isso é resultado de oração. Porque o que é impossível aos homens, aos médicos, não é impossível para o nosso Deus. Nós vimos aqui o caso da irmã Margarida, que teve que se submeter a um cateterismo de emergência, e Deus também operou ali, movimentando inclusive o atendimento, os médicos, os lugares para que ela fosse. E tudo isso é porque o povo de Deus se reúne para orar. E se nós fôssemos colocar, né, às vezes nós pedimos curas, mas muitas vezes estamos reunidos também para pedir de Deus o consolo. No caso do Romildo, que nós oramos, o Romildo passou por um momento difícil, com a perda de seu irmão e depois da sua irmã, e Deus transformou aquilo que seria tristeza em testemunho. Ele já me falou, testemunho do amor, da graça, do poder de Deus. Através de perdas, Deus promoveu reconciliações. E é resultado de estarmos reunidos em nome de Jesus, orando, buscando ao Senhor. Então, convido e convoco todos para todas as quartas estarmos aqui intercedendo por nós mesmos, o grupo, e por aqueles que não puderam vir, ou por aqueles que estão em outra atividade, trabalhando. Mas tem um povo ali que está segurando as cordas e abençoando. Então, é a primeira palavra que eu trago. Sábado, ensaio. Então, pedimos a bênção também de Deus pelas atividades de sábado, pelo culto do Dia das Mães que teremos no domingo. É importante que venhamos e também possamos trazer visitantes, né? Eu tenho orado por visitantes. Vamos continuar intercedendo para aqueles que já vieram, possam voltar, e outros ainda possam vir, e a gente possa agregar à igreja mais pessoas, né? Pessoas alcançadas pela mensagem do Evangelho. Também vamos colocar diante de Deus a vida financeira da igreja, né? Pedindo que aumentem na igreja os dízimos, as ofertas, para que possamos investir. Então, a igreja deve arrecadar cada vez mais, mas que seja com honestidade, com amor à obra, com dedicação de cada um, com a percepção de cada um de que cada centavo
é investido na igreja, nas coisas básicas, naquilo que é necessário realmente para fazermos a obra de Deus. E carecemos de um aumento de recursos para termos o nosso projeto, para podermos investir na placa, para podermos investir em folhetos, para colocarmos os nossos horários aí em todos os lugares, para que as pessoas tenham consciência de que aqui tem um povo que serve a Deus, que ama a Deus, né? Tudo isso é feito com recursos que a palavra de Deus diz como que é. E é bem simples. São os dízimos e as ofertas. Ofertas voluntárias que surgem no coração de cada um, né? Mas com honestidade, sinceridade, amor sempre no coração, que nós possamos fazer para Deus o melhor. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela tua santa presença nesse lugar. Obrigado pelo teu Espírito Santo que nos toca, nos move. Nós te louvamos por isso. Te louvamos porque este é um lugar honesto, correto, comprometido, Senhor, com a tua palavra, com a adoração ao Senhor. Nós te louvamos por isso. Louvamos pela sinceridade, ó Deus, de cada irmão, de cada coração, Senhor, aqui presente e dedicado a ti, Senhor. Também te louvamos pela vida do Israel, ó Deus. Muito obrigado por mais este ano de vida. Unja-o, Senhor. Capacita-o cada dia mais, ó Deus. Abençoa. Abre, Senhor, os caminhos. Ó Deus, que nos empreendimentos dele a tua mão esteja presente, derramando graça e poder. Pedimos pelo noivado dele, que a bênção do Senhor esteja sobre eles, que a sua graça esteja sobre eles, e que esses planos que eles têm no coração sejam os planos do Senhor. Nós te pedimos isso. Abençoe, Senhor, a tua igreja durante essa semana, que haja proteção e cuidado, ó Deus. Cuidado no trânsito, cuidado, Senhor, protegendo e livrando das enfermidades, protegendo e livrando da violência urbana, ó Deus. Cuida de cada um, Senhor, de cada família, de cada casa. Que os teus anjos estejam acampados, enviados por ti, protegendo cada um. Nós te pedimos isso. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Dê um abraço aí no seu irmão.